Saudações ao Veneza! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 468. É o podcast da classificação para a final da Copa do Brasil 2025. Todo mundo aqui tirando os cabelos, todo mundo careca, menos a Ana, né? A Ana tem bastante cabelo ainda. Eu também não tô careca não, mano. Ó, cabelo pra caralho aqui. Aqui na frente tá escapando, Gibson. Esse careca... Eu sempre fui testudo. Não vai mudar agora. Mas a Ana tava na varanda, né, Ana? Que eu fiquei sabendo, já me mandaram fotos da Ana fazendo propopó na varanda dela. Calúnia. Não tem nada de mim na varanda. Gritou muito, Ana? Depende do ponto de vista. Eu achei pouco, mas a síndica, que é a minha vizinha, deve ter achado que eu gritei muito. É isso então, meus amigos. Estamos gravando este podcast logo depois da derrota. O Corinthians conseguiu perder, jogou muito mal o primeiro tempo especialmente. Perdemos para o Cruzeiro, 2-1, conseguimos... Vamos jogar a bola de verdade seja dita, só depois que a gente estava eliminado da Copa do Brasil. Conseguimos um gol ali com o Bidu e nas penalidades brilhou a estrela do nosso Hugo Souza, o grande Hugo Souza, pegando duas penalidades ali, as duas últimas, né, para a gente virar essa disputa e o Corinthians se classificar para a final da Copa do Brasil 2025. Os jogos agora é quarta e domingo, ainda não tem um horário e a definição do adversário está saindo. É um jogo que acontece agora, né? Estamos gravando agora, são 10:09, o jogo começou às 8h30 lá. Não sei quanto é que tá o jogo. Vocês estão acompanhando o jogo lá, não? Tá 0-0 ainda. Tá 0-0 ainda. 0-0. Enfim, vamos acompanhando ali. O primeiro jogo o Vasco ganhou, não foi isso? Foi, o Vasco ganhou e, só complementando o que você falou, o primeiro jogo é na Neoquímica Arena, né? O primeiro jogo, isso, boa, Dudu, bem lembrado. O primeiro jogo, independente do adversário, o primeiro jogo é na Neoquímica Arena e a volta, enfim, aí depende do adversário, mas vai ser no Rio, né? E vamos lá, Ana, o que você achou dessas duas partidas do Coringão? Perdemos hoje, mas ganhamos na quarta-feira, né? 1-0, gol do Memphis ali. Enfim, uma partida que o Corinthians jogou bem melhor do que hoje. Como você disse, o Corinthians jogou bem melhor na quarta-feira, foi até surpreendentemente melhor, né? Se a gente pegar o recorte que a gente tinha do último jogo contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, que o nosso adversário tinha passeado, o Corinthians foi um time aguerrido, foi um time compactado, né, lá em Minas Gerais, conseguiu anular todas as jogadas do Cruzeiro, né? Todas as jogadas fortes do Cruzeiro, não deixou o Matheus Pereira jogar e por mérito venceu por 1-0. A segunda partida já foi um pouco diferente. No primeiro tempo da segunda partida, achei o Corinthians um pouco mais frouxo na marcação. É que se a gente pegar não que tenha tido uma partida tão ruim quanto aquele 3-0, também não foi nesse nível, não foi tão frouxo assim. Mas comparando com a última, a gente esperava um time mais compactado, já que tinha feito um bom jogo lá no Mineirão e o Corinthians não apresentou isso aqui em Itaquera. No segundo tempo, acabou tomando um gol, infelizmente num contra-ataque bobo, que o Corinthians deu espaço, mas do gol do Cruzeiro para frente só deu Corinthians, né? As mudanças do Dorival no intervalo fizeram efeito. Eu achei que ele demorou muito para colocar o Vitinho, mas foi como eu estava dizendo para você antes do jogo. Eu acho que pior que o Dorival nessas duas partidas foi o técnico do Cruzeiro, graças a Deus. Ele foi pior que o Dorival, ele não conseguiu fazer nada depois que o Corinthians mudou o jogo, mudou o parâmetro, mudou totalmente o jogo no segundo tempo. O Corinthians, para mim, merecia o empate e talvez a virada. 2 bolas na trave. Já no tempo normal. Não só 2 bolas na trave, como o chute do Garro, o chute do Memphis. Acho que merecia, sim, o empate, pelo menos. E graças a Deus, nós temos o Hugo. O Hugo salvou a pátria do Yuri Alberto, né? E nos classificou. Assim, não é bizarro, tá? Não é que nem o Yuri Alberto fez aquela cavadinha contra o Flamengo. Errou, né? Mas errou até tentando acertar, eu acho. Não foi igual aquela merda que ele fez contra o Flamengo. Mas, assim, não tem feito bons jogos, né? Eu acho que o Yuri Alberto não tem feito bons jogos. Não falta luta pra ele, mas acho que tá faltando um pouco de sorte ali na hora de dominar e tal. Mas vamos ver agora. Graças a Deus nós vamos estar aqui semana que vem.
Estaremos aqui de volta na semana que vem para comentar essa final. E a gente espera aqui com a faixa de campeão, né, Gibson? Enfim, dê sua palavra aí sobre essas finais, esses 2 jogos que o Corinthians fez aí na Copa do Brasil. A sua competição favorita? Do Brasil é minha favorita, né? Das Américas é o Sul-Americana. Não, a partida passada não dá pra comparar. O time jogou muito melhor na partida passada. Merecia, de repente, até ter saído com um resultado melhor do que aquele 1-0. Infelizmente, nessa partida aqui não foi a mesma coisa. Como a Ana falou, não foi desespero que nem foi aquele 3-0 que a gente fez contra eles recentemente. Mas o time entrou com menos vontade. Tem que ser dito isso. Assim, o Cruzeiro entrou no primeiro tempo jogando com a vontade que o Corinthians tá jogando o jogo inteiro lá na quarta-feira. E mereceu sair na frente. Ainda conseguiu ali no segundo gol, no comecinho do segundo tempo, enfim, aquele contra-ataque. Honestamente, acho que todo mundo ali desanimou e falou, puta, vamos entregar essa paçoca. Por sorte, logo na sequência saiu o nosso gol. Porque aí não deixou o time cair, né? Muito pelo contrário, o time voltou, né? Poderia ter feito o resultado já em tempo normal, mas nos pênaltis o Hugo brilhou, né? Pelo amor de Deus, ele não precisava ter deixado pros últimos 2 pênaltis, né? Ele poderia ter feito isso um pouco mais no começo, pra gente sofrer um pouco menos. Mas ele, pelo visto, gosta de fortes emoções, né? Então, ele deixou pra fazer um na quinta cobrança e um nas alternadas, né? Mas ainda bem que temos o Hugo Souza, né? Eu tenho que falar assim, pra mim ainda é muito bizarro ver começar uma cobrança de pênalti e você vê o Yuri Alberto batendo contra o Cássio, eu olho e falo, hã? Ver o Yuri batendo contra o Cássio parece treino, né? É a imagem que a gente viu em treino, né? Não em jogo normal, né? Com todo carinho pelo Hugo, enfim, né? Adoro o Hugo. Mas o Cássio foi o nosso goleiro tanto tempo que ainda é esquisito ver ele jogando contra a gente, é mais uma cobrança de pênalti, enfim. Pô, e foi uma bela bateção de pênalti ali, porque, pô, são 2 baita goleiros, né, cara? O Cássio também pega pênalti pra caralho. A gente sabe do que o Cássio é capaz, a gente sabe do que o Hugo é capaz. Os 2 são muito bons. Por sorte, a estrelinha brilhou mais pro lado do Hugo hoje. E estamos na final. E, Dudu, a gente falava, você especialmente sempre lembrava disso, né? Que o Corinthians não tinha levado gol na Copa do Brasil. E hoje levou 2. No primeiro jogo passou em branco. E bastava passar em branco hoje pra gente estar mais tranquilo na final, né? Não foi assim, meu camarada. Levamos 2. Sua palavra sobre as 2 partidas dessa semifinal da Copa do Brasil. Não foi assim porque o Corinthians tudo é mais sofrido, né? Já que a gente podia ficar sem tomar, vamos levar 2 para fazer 1. Aguenta o coração, mas enfim. Brincadeiras à parte, o Corinthians com o resultado do primeiro jogo, que o Gibson e a Ana já comentaram, se tornou o time que ficou mais tempo sem sofrer gols na Copa do Brasil, né? Já era um feito marcante. Imagina se não tivesse sofrido hoje, principalmente seria um marco ainda maior. O Corinthians jogou melhor na primeira partida, anulou bem o Cruzeiro nos espaços, e hoje o Corinthians é aquilo que a gente fala um pouco, né? Às vezes falta entender a questão do adversário ou a leitura do jogo. O Corinthians hoje podia ter parado mais, né, com uma falta ou outra, deu muito espaço para o 10. E tudo que o Cruzeiro não fez no jogo de quarta-feira, que acho que foi a Ana que falou, fez hoje. Jogou pelos lados, deram muita liberdade, tanto para o camisa 10 quanto para aquele camisa 8 deles. Mas depois que passou, depois do sofrimento, é um pouco mais fácil falar, mas acho que o Corinthians tem que tirar muito dessa partida para a final. E mais uma vez foi muito bonito ver a Neoquímica Arena pulsando, né? Porque mesmo com 2-0 contra, a torcida abraçou o time. E a questão de não tomar gol teria sido melhor ainda, mas tomamos, passamos. Impressionante a estrela do Neneca nos pênaltis. Eu já estava imaginando a hora que foi para os pênaltis aquele confronto com o Bragantino na Sul-Americana. De repente ele pega 3 de novo, quase, né? Não precisou, mas pegou 2. E mais uma vez, mais uma final na Copa do Brasil aí. Era já o 4º ano seguido numa semifinal, importante para quem ficou muito tempo fora desse cenário. Mas estamos mais uma final agora, vamos ver se a gente consegue levantar esse caneco aí, tão precisando. O Corinthians jogou muito bem na primeira partida e depois do gol soube jogar o jogo que tinha que ser jogado, né? Conseguindo segurar as pontas lá atrás sem levar grandes riscos no primeiro jogo. E era exatamente o que a gente tinha que continuar fazendo nesse segundo jogo, né? E a gente não fez isso, em nenhum momento a gente conseguiu fazer isso, né? O Corinthians vai jogar nessa partida de volta depois de estar sendo eliminado, né? Depois dos 2-0, que o Corinthians começou a jogar bola. Ainda bem que conseguiu jogar e escapar aí dessa eliminação. Estivemos eliminados por alguns minutos em campo e durante as penalidades quase todas ali, né? Para ter essa virada dupla, digamos. No tempo normal foi virada, né? Mas enfim, conseguimos levar para penalidade e depois viramos, né? Ô Ana, você acha que o Yuri tem jeito? Você acha que é só uma contusão?
Você acha que é uma coisa da cabeça dele? Ele já teve essas coisas de... Aquela penalidade contra o Flamengo ainda tá pesando nas costas dele. Olha, eu não vejo assim... Ele não tá fazendo gols que ele fazia, mas ele tem boa participação no jogo, né? Os pênaltis, realmente, ele não tem tanta confiança mais depois da cavadinha. Eu acho que... Não vejo o Yuri como sendo um dos nossos maiores problemas. Apesar dele não estar fazendo gol, ele participou do gol lá em Minas Gerais. Então, assim, não acho, assim, que ele seja um grande problema. Lógico, hoje a gente poderia estar aqui chorando porque ele errou o pênalti, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que acontece. Eu não vejo ele como um grande problema no Corinthians nesse momento. E Gibson, um gol decisivo aí do Bidu. O Bidu já tinha marcado na Copa do Brasil contra o 100 Mundial, fora de casa, né? O que você acha do Bidu? Hoje foi decisivo. O que você acha do nosso lateral? A gente tá tranquilo, não tá tranquilo? Não, tranquilo a gente nunca tá, né? Mas... mas o Bidu, ele é engraçado, ele oscila bastante, mas ele nos nossos laterais esquerdos tem ele e o Angileri, né? O Hugo também, né? Mas tem jogado pouco, enfim, né? E quando joga, mostra que tem que jogar menos aí. Enfim, né? Ele joga mais pra frente, e tem, os momentos principais dele são no ataque, na defesa realmente é mais desespero, né? Quando a gente quer alguém que fecha mais a lateral esquerda, tem que botar o Angileri, que não sobe tanto, não ataca tanto, mas fecha melhor. No mundo ideal, a gente teria um lateral que soubesse fazer as duas coisas, né? Que saberia atacar e saberia defender. Mas a gente tem que optar. E hoje, enfim... Mas o Bidu tem uma coisa que eu acho legal nele, que não foi a primeira vez que acontece numa partida isso, que ele cresce na hora que precisa crescer. A hora que o jogo tá pegando fogo, ele põe a cabeça pra dentro. Ele não se acovarda, ele não se esconde, ele não fica lá quietinho na lateral. Se é pra estar lá no meio da área, ele tá lá no meio da área pra tentar o gol, sabe? Ele não tá nem aí. Pode ser meio vaca louca? Pode ser, né? O cara sai na loucura ali, mas às vezes o vaca louca resolve a vida, né? Então assim, eu prefiro um cara que tem esse nível de atitude, de ir pra cima, do que o cara que fica ali esperando o lateral ver o que vai acontecer na partida, né? É verdade, o Bidu... Eu sou um grande crítico ao Bidu. Eu acho que o Corinthians precisaria ir atrás de outro lateral, mas realmente ele tem essa característica, né? De não se esconder. E hoje foi decisivo aí, o Bidu. E Dudu, coube mais uma vez a um garoto da base definir umas penalidades, né? Temos uma história longa disso, de jogadores da base definindo cobrança de penalidades, sendo decisivos aí. Quando o Bidon chegou lá para bater, você temeu ou você já sabia? Falou, não, esse aí eu já sei que vai botar pra dentro. É caixa agora do Bidon. Olha, eu nunca tinha visto o Bidon bater pênalti, mas eu confio totalmente nos jogadores do Corinthians, né? Mas pelo que o Bidon vem jogando, eu tava sentindo ele confiante. E bateu com uma personalidade tremenda, porque a gente tem que lembrar, né? O Yuri perdeu, mas todos os outros que bateram não bateram em um goleiro qualquer. Eles bateram contra o Cássio, que todo mundo sabe a história, é pegador de pênalti, a gente sabe que o Neneca também é, mas isso era problema dos jogadores do Cruzeiro. Então, a responsabilidade que ele teve, a personalidade, que ele deslocou o goleiro, bateu alto, bateu bonito. Eu tava confiante. Para falar a verdade, Gui, depois que o Neneca pegou o primeiro pênalti, eu acho que ali deu outra vida, pegou o segundo. Podia vir qualquer um ali, podia vir o André Ramalho, podia vir o Mateuzinho, que eu acho que o gol sairia e a gente estaria na final como nós estamos. É isso, Dudu. E eu queria que os três comentassem aí, enfim, a presença espetacular, né? E esse embate que aconteceu justamente entre o Cássio, nosso ídolo, enfim, tá na história do clube, e o Hugo Souza, né? Que chegou há pouco tempo, conquistou rápido o torcedor corintiano, e nas penalidades ele sempre pega uma, né? E acabou pegando as duas e sendo decisivo de novo. Enfim, o Hugo Souza não pode sair, né? O Hugo, né, ele veio meio que desacreditado pro Corinthians, né? Ele estava numa fase ruim, né, num time de Portugal que tinha caído, né? Apesar dele também ter pego o pênalti lá, pegou o pênalti do Di Maria lá, mas aqui no Brasil ele veio muito desacreditado, ninguém acreditava muito que ele pudesse dar a volta por cima. E o Fabinho Soldado acreditou nele, né? Ligou para ele. E ele veio pro Corinthians. Eu acho que é isso que muitas vezes a gente quer no corintiano, no jogador corintiano. Não ele ser corintiano, mas o jogador que vem pro Corinthians.
é a vontade de vencer, é a vontade de querer dar a volta por cima, é a vontade... a gente antigamente falava comer a grama, né? Agora não fala mais isso, mas é isso que a gente quer. Então ele continua tendo a mesma garra que ele veio quando ele veio, e ele mostra isso toda vez em campo. Não estou falando que ele não vai falhar, todo ser humano falha, não é isso. Mas ele mostra vontade, ele mostra garra e ele mostra querer vencer. O problema nosso é sempre o dinheiro, né? A gente não pode garantir que ele vai ficar, porque nós estamos numa draga desgraçada, então às vezes a diretoria vai querer vender. Mas eu mesmo gostaria que ele ficasse muito, muito tempo no Corinthians e desse muitas alegrias, porque eu acho ele muito bom jogador. E nessa grande virada dele de carreira aí, Gibson, ele tá coroando com participações aí na seleção brasileira, sendo convocado aí, já tá com o pé na próxima Copa do Mundo, um jogador que estava esquecido lá em Portugal e chegando aí numa Copa do Mundo, defendendo o Coringão. Espero que até lá ele esteja corintiano ainda, né? Não, sem dúvida. Inclusive, eu tenho que dizer que quando ele chegou, eu fui um dos que não acreditei nele, né? Se for buscar uns vídeos lá da Irmandade, todos os nossos árduos fãs que quiserem, né, vasculhar os arquivos da Irmandade lá na época, vão ver que eu falei, quem é esse cara, mano? Tô trazendo um cara que saiu expulso do Flamengo, foi rebaixado em Portugal, enfim, calei a boca, e aí o cara tá aí, fez o que fez, chegando. O que eu acho mais impressionante da chegada dele, ele sabia que era a última chance, grande chance que ele ia ter no futebol. Ele já falou muito sobre isso em entrevistas. Ele não ia ter muito mais oportunidade aqui no Brasil em times grandes, sei lá. E quando o Corinthians ligou, ele falou, porra, cara, é uma chance. E ele mesmo fala que ele fez um compromisso mental. Ele fala, cara, não, pô, isso aqui tem que dar certo, né? Então o cara se aplicou, assim, vestiu a camisa do time, o que é mais importante. É um cara que tem um carisma absurdo, né? Então, assim, ele tem um carisma gigante, né? E ele entendeu o time e a torcida, né? E, pô, depois disso começou a jogar pra caramba. E falou, tem pegado muita bola. Então eu espero honestamente que ele termine o ano com mais duas belas atuações aí semana que vem. E espero honestamente que ele não venda um Hugo, porque eu não duvido nada dessa diretoria tá precisando de tanto dinheiro, estão tão desesperados. Com 2 transfer ban, ameaça de interdição judicial, eu não duvido nada deles venderem o cara. Eu acho que o Hugo por ele não sairia, né? Arrisco dizer, né? Agora, a diretoria não espera nada desses caras. E talvez, enfim, todos nós aqui somos fãs do Cássio, né? Enfim, pelo que ele jogou no Corinthians, acho que todos nós somos fãs. Mas acho que nenhum... Mas o maior entre nós é o Dudu. Eu acho que é o Dudu. E hoje tivemos esse embate aí do Cássio com o Souza. O que você pode falar do Neneca, Dudu? E dessa possível saída dele também? Realmente, sou fã do Cássio, mas eu acho que saiu do Corinthians, acabou a vida dele, sempre será lembrado. E eu acho que a nossa sorte foi ter o Neneca. Pô, Dudu, como assim acabou a vida dele? Parece que o cara acabou de matar o Cássio aqui. Tá matando o cara, meu. Porra, velho. Acabou a vida dele. Saiu do Corinthians, acabou de pegar um pênalti contra a gente, mas acabou. Caramba, Dudu. Eu achei que você gostava. Calma aí. Eu já retiro o que eu falei. O Dudu já não é mais o maior fã do Cássio. Depois que ele saiu, ele já morreu. Saiu do Corinthians, morreu pra mim. Acabou a vida dele. Foda-se. Não vou perder muito tempo, mas acho que ele saiu de uma maneira conturbada, tudo, então poderia ter tido uma história melhor, mas o que a gente fala assim, acho que a gente deu sorte, como outros times não deram, de a hora que saiu o ídolo, chegar um outro goleiro e tomar conta da posição. Ele conseguiu com excelentes atuações, vários pênaltis defendidos, não só em disputa, mas como em jogos. Jogos importantes, vale lembrar que ele pegou em final também, né? A gente brinca que todo grande time começa com um grande goleiro, então nós temos um excelente goleiro. Eu espero que o Ancelotti tenha assistido o jogo hoje, que ele fala que precisa de um goleiro para pegar pênalti. Sobre a venda dele, a gente está num período que vai especular muita coisa, mas aí eu, pelo menos na uma opinião minha, vou bater muito na tecla igual o que a gente fala do Memphis. Eu acho que até a Copa do Mundo ele vai ficar. Acho que ele vai querer ficar exatamente para ter chance de ser convocado. Ele deve ser um dos 3 goleiros. E eu acho que ele vai querer ficar no Corinthians, porque o que ele está vivendo no Corinthians vai ser difícil ele viver em algum outro time. Infelizmente também não depende só da vontade dele. Sim, eu gostaria que fosse assim também.
Enfim, ele não pode sair. O Corinthians não pode deixar o Neneca sair, o Hugo Souza não pode sair do Corinthians. Se essa diretoria negociar o Hugo Souza, é mais um motivo pra gente, enfim, ir lá e tacar fogo na casa deles. Não pode deixar esse cara sair do Corinthians, não pode. Assim, seria um absurdo o Corinthians perder um goleiro desse nível, tão identificado em tão pouco tempo com a torcida, por dinheiro que não vai resolver a vida do Corinthians. A dívida do Corinthians é tão gigante, é tão grande, que não adianta vender 1 ou 2 jogadores mais. Não é isso que vai resolver. Né? Não é, vamos salvar o nosso ano aqui, vendemos o Hugo Souza e agora todo mundo vai ter pernil nesse Natal. Não vai ser assim. Né? Esse dinheiro do Hugo Souza vai sumir assim, ó, rapidinho. Se entrar, vai embora rapidinho. Então, para que vender? A dívida é tão grande, né? Aquela história bonita. O que é um pum pra quem tá cagado? Não é nada, né? Então é isso, cara. Não tem que vender. O cara aí tem que aumentar o salário dele, tem que fazer um contrato à la Memphis pro Neneca. Não tem que tirar o cara daqui. Ele tem que ficar eterno aqui agora, né? Tapar o sol com peneira, né? Não vai adiantar nada. Mais bonito a sua frase, né, Dudu? Dudu é um pouco mais chique. E só pra gente lembrar que a campanha do Corinthians nessa Copa do Brasil até o momento, né? Eu fui atrás disso porque, enfim, o ano do Corinthians foi tão cheio de altos e baixos, né? Vamos como é que foi essa Copa do Brasil. O Corinthians começa ganhando, né, do Novo Horizontino com o gol do Héctor Hernandes, meus amigos, na estreia do Dorival. Eu nem lembrava. Eu sabia que o Héctor Hernandes tinha marcado na estreia do Dorival, mas não lembrava que tinha sido pela Copa do Brasil. Mas já foi pela Copa do Brasil, né? E depois ganhou na Neoquímica Arena com um gol do Yuri Alberto também no final da partida. Já estava nos acréscimos, né? O Corinthians já estava classificado com a vitória fora de casa e marcou ali para confirmar, né? E depois contra o SEI Mundial, ganhamos 1-0 com o gol do Memphis na nossa casa e depois ganhamos também de novo 2-0 gol do Bidu e do Gustavo Henrique ali duas partidas espetaculares. Talvez tenha sido as 2 melhores partidas do Corinthians na Copa do Brasil. O nome da nossa disputa contra o Atlético Paranaense foi o Guinegão, né? Mas o Guinegão marcando gol fora de casa, né? Contra o Atlético Paranaense fora de casa e depois marcando em casa de novo. E mais o Garro marcando também na Neoquímica Arena. Então foi 1-0 na ida e 2-0 na nossa casa. E agora nessa semifinal contra o Cruzeiro, o Corinthians não fez a campanha inteira, né? Ele entrou depois na Copa do Brasil. Aliás, tem algum time que fez a campanha inteira? O Vasco fez toda a campanha? O Vasco fez. Enfim, agora esses 2 jogos da semifinal, a gente ganha do Cruzeiro fora de casa e perde aí 2-1, mas ganha nas penalidades com as defesas espetaculares do Hugo Souza, né? No primeiro jogo, Ana, teve aquela história do gol do Memphis, se era mão, se não era mão. O PVC chegou a lançar um vídeo dizendo que a CBF estava suspeitando que era inteligência artificial que tinham colocado ali para mostrar que tinha sido mão. E até o cara que fez o vídeo que parece que foi mão, foi proibido até de fazer imagem desse jogo agora da volta, né? A CBF foi lá e proibiu ele de fazer imagem de novo. Essa polêmica toda, você acha que foi mão, você acha que não foi mão? Tem polêmica, não tem polêmica? É tudo besteira, não é? Olha, eu não vi nenhuma imagem que me desse certeza que foi mão, né? E assim, as imagens que estão dentro do jogo são as imagens do VAR. Se a gente lembrar, há 2 anos atrás também não tiveram a imagem do gol de mão do Lucas, né? Então, o VAR não tem todas as câmeras, eu gostaria que tivesse, mas não tem. Eu não vi nenhuma imagem que fosse para mim conclusiva que foi gol de mão. Então, para mim é válido. Eu não acho que o Cruzeiro tem nada a reclamar da arbitragem nos 2 jogos. Inclusive foi falta clara no primeiro gol no Yuri Alberto que não foi dada. Então, assim, para mim, acho uma bobagem ficar discutindo isso. Olha, o que me chamou a atenção da polêmica foi no dia seguinte, porque até então o VAR não falou nada, a reação dos próprios jogadores do Cruzeiro, ninguém se manifestou, ninguém reclamou, ninguém falou nada, todo mundo aceitou o gol numa boa, então para mim ali ficou claro que não tocou na mão. Eu também concordo com a Ana, eu não vi nenhuma imagem conclusiva, para mim foi coisa muito mais diante do que do jogo, porque a gente foi ver isso aí no dia seguinte, então para mim, gol normal, gol validado, vida que segue. E é bom falar, né, que depois que divulgaram o áudio do VAR, Gibson, depois do gol, né? Todo gol é checado e no VAR,
pelo áudio divulgado, eles inclusive checam se foi mão ou não. Ah, foi mão, eles têm a fala dos caras do VAR, foi mão, não foi mão, não foi mão, foi gol válido, enfim. Então, houve essa checagem se foi mão pelas câmeras do VAR e eles decidiram na hora que não foi. E realmente, dentro de campo, não houve polêmica nenhuma. E você, o que você achou dessa polêmica, Gibson? Aquelas imagens que aparecem que, assim, acho legal aparecer as imagens, tem que aparecer quanto mais imagem diferente, pintar melhor. Mas ela tá num ângulo que pra mim é um ângulo que engana. Você não consegue ver em nenhum momento a bola batendo exatamente na mão do cara, porque tem um jogador na frente do seu goleiro, tem alguém do jogador dele na frente. E aí quando a bola sai, já depois alguém bateu, mas quando você vê de lado, o lance pela lateral do campeão de trás, que nem era esse ângulo, você vê que a bola não chega onde tá a mão dele. Tanto é que você falou, ninguém, o jogador dos caras reclamou, nem nada. O próprio VAR olhou e falou, não, segue o jogo. Isso é uma visão de ótica, assim, né? O ângulo e o fato de também encoberta a jogada pode dar essa sensação, mas quando você fala de os outros ângulos, não aconteceu nada, absolutamente nada. O que mais me impressionou nessa história foi essa declaração inicial que o PVC fez, dizendo que a CBF que tinha passado para ele que estava suspeitando de ser uma imagem de inteligência artificial. Eu comecei a ficar com medo disso, porque isso está invadindo a nossa vida de uma forma, inundando a gente a todo dia, todo momento a gente vê inteligência artificial produzindo imagens cada vez mais reais e a gente sendo iludido por isso, né? E esse é um medo que eu não tinha do futebol e que eu passei a ter, né? Daqui a pouco vão ter lances assim, polêmicos e que vão fazer uma montagem e vão divulgar, e aí isso pode prejudicar alguns jogadores ou alguns times, né? E a gente precisa ficar muito atento a isso para não cair nessas pegadinhas de inteligência artificial no futuro, né? E é uma pena não terem deixado o cara fazer imagens depois, porque não tem nada demais, né? Ele fez a imagem, ele falou, eu que fiz a imagem, tá tudo certo, mandou a imagem para todo mundo, para todas as emissoras de TV, enfim. Daí não permitem, ele que cobre, ele faz muitos jogos do Corinthians, né, o Cris Savieri, é um absurdo não terem deixado ele participar aí dessa semifinal da Copa do Brasil, na nossa casa, né? E, meus amigos, como nós estamos fazendo esse podcast e o nosso adversário ainda não saiu, como a gente não vai terminar o podcast depois do jogo deles, a gente não vai conseguir comentar o nosso próximo adversário, eu queria pedir para os participantes aqui da Irmandade fazerem, quando tiver decidido com quem a gente vai fazer a final, vocês fazerem um videozinho, um depoimento, o que acharam, gostaram, não gostaram, e como vocês veem esses dois jogos, essas duas finais pro Corinthians. Enfim, a sua expectativa um pouco sobre esses dois jogos finais. E aí eu vou colocar nesse momento aqui da edição a fala de vocês. Corinthians e Vasco na final da Copa do Brasil. Eu preferi o Vasco, acho um time com menos recursos do que o Fluminense. E o Fluminense vem numa campanha melhor esse ano. Então eu acho um adversário que, na teoria, é melhor para jogar do que o Fluminense. Agora, vamos ver se o Timão aproveita essa oportunidade essa semana para levantar a Copa do Brasil. E o nosso adversário, na final da Copa do Brasil, a grande final da Copa do Brasil, vai ser a reedição do Mundial de 2000. Corinthians e Vasco. No Maracanã vai ser o último jogo, né? O primeiro jogo aqui na Neoquímica Arena. O Vasco tem uma estrela nova, o Ryan, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Um 10... Coutinho, que tem lampejos, que tem sido bastante útil para o Vasco, e o Vegete, né, um centroavante finalizador. Então, acredito que a gente vai ter que tomar cuidado com esses três jogadores, mas acho que o Corinthians vai ser o favorito para ser o campeão da Copa do Brasil contra o Vasco. Espero que a gente já faça o resultado em casa aqui e consiga se sagrar campeão lá no Maracanã mais uma vez. E espero que a torcida invada o Maracanã, que nem outras vezes, e o Corinthians nos dê esse presente de Natal aí e seja campeão da Copa do Brasil. A curiosidade foram os dois azarões, né? Acho que da semifinal ninguém estava esperando. Os dois últimos técnicos da seleção brasileira antes do Ancelotti. O Corinthians normalmente, ultimamente, tem tido mais sorte contra os times do Diniz, né? Seja no Fluminense, seja no Vasco. Foram 2 vitórias nos 2 jogos aí do Campeonato Brasileiro, tanto lá em São Januário quanto na Neoquímica Arena. Agora a final é diferente, muda o perfil do jogo, mas é aquela decisão, né? Chegou na final, outra história, mas o Corinthians tem condições aí de buscar o tetracampeonato e uma vaga direta na Libertadores. Bom, tá aí o que a gente pensou para essas finais aí, que eu nesse momento não sei com quem vai ser o adversário, mas
pelo que vocês já escutaram aí, já saiu, né? Fala, Dudu. Com a final, para um time que está extremamente endividado como o Corinthians, nós já garantimos pelo menos mais 33 milhões e alguns quebrados aí de premiação, né? Lembrando que, em caso de título, são 71 milhões e alguma coisa, e o Corinthians, pelo que vem avançando, em caso de título, ganha mais de 100 milhões de reais, né? 33 milhões, na pior das hipóteses, já é uma bela ajuda aí para tentar sanar alguma coisa aí. Alguma continha dá para pagar, né? Eu já mandava esse dinheiro todo pra conta do Hugo Souza. Não fica guardando esse dinheiro, não. Já manda pra conta do Hugo Souza e esquece isso aí. Enfim, Ana, a gente renovou o contrato do Tchoka essa semana. Contrato renovado até 2030. O nosso zagueiro da base aí. Gostou, não gostou? Gostei bastante. Se você pensar hoje, ele é o nosso terceiro zagueiro. Ele passou na frente do Kaká e, obviamente, passou na frente do Félix Torres. Nós estamos vivendo uma época difícil mesmo, então temos que manter aquilo que tá bom. Acredito que o Tchoka até vai revezar muito com o André Ramalho durante o ano, se o André Ramalho ficar, porque parece que ele teve proposta do Atlético Paranaense. Vamos ver aí o que vai acontecer, mas gostei bastante da renovação do Tchoka. Gostei bastante. Ele é um zagueiro que ele já tinha, né, sido emprestado para o Ceará, jogou um pouco lá no Ceará, acho que essa saída fez bem para ele. Como é um jogo atrás do outro, é importante ter um outro zagueiro preparado para assumir, por questões de lesões, cartões, e que nem a gente falou, né? Nós vamos parar de jogar dia 21 de dezembro e dia 11 de janeiro já começa, então é importante ter esses jogadores no elenco aí para compor e não vão só compor, eles serão muito bem utilizados. O moleque tá conquistando o espaço dele, né? Como a Ana falou, já deixou o Kaká pra trás, já deixou o Félix pra trás. E como a gente imagina que não vai ter chegada de reforços agora no começo do ano, e nem tão cedo, eu espero, né? Porque senão esse time tá ficando completamente maluco. É bom esse moleque renovar o contrato. Começa o ano com o contrato renovado, sabe? Cabeça fresca, cabeça no lugar, tipo, bora trabalhar, vamos fazer o negócio direito, né? Então, desejo toda a sorte do mundo pro moleque, mano. Acho que a gente tá precisando de mais gente na zaga ali com o pé firme, mas esse cara tem tudo pra crescer e virar isso aí. E a gente falou bastante aqui do possível saída do Hugo Souza, né? O Milan que tá de olho nele. E essa semana também rolou essa história do Guinegão talvez ser negociado com o Zenit, Ana. O Zenit adora a nossa base, né? Eles não têm base lá, eles olham pro Corinthians, é isso. Essa é uma negociação que eu acho muito mais provável que do Hugo Souza. Pode o Guinegão querer ou não, mas acho que o Corinthians não vai segurar. Acho uma pena, porque a Rússia hoje em dia não tem um campeonato que forte, não tem um campeonato, os times não vão para Champions League, Europa League, então acho que seria uma perda pro próprio Guinegão, né? Acho que ele ainda tem muito que evoluir, gostaria que ele ficasse mais no Corinthians, mas a situação provavelmente não vai deixar ele ficar mais tempo no Corinthians. E quanto você acha que é um bom valor pro Guinegão, Gibson? Porque ultimamente a gente tem entregado a nossa base pro Zenit de graça, né? Não é questão de entregar a base pro Zenit. Todos os nossos contratos, de modo geral, são ruins, porque para botar um valor de venda alto, uma cláusula alta, uma multa alta de venda, você tem que dar uma grana pro cara na hora, na upfront ali, e coisas não tem. Nem pra pagar as dívidas, muito menos pra fazer contrato bom. Então, via de regra, todos os contratos com os jogadores são merda, são ruins. Alguns são um pouquinho menos ruins, outros mais ruins, né? Então, eu acho que esse moleque vai sair barato, né? Tudo bem assim, ele também acabou de subir, não é que ele estourou e fez um campeonato inteiro jogando pra caralho. Teve momentos bons, né? Você acabou de falar, ele tava nas quartas de finais, né, da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, ele foi o cara, né, que resolveu pra gente ali. Mas não foi um cara que jogou uma temporada inteira pra caralho. Se fosse um cara que tivesse feito uma baita temporada do brasileiro, em todos os campeonatos, aí sairia mais caro, com certeza. Então vai acabar saindo a preço de pinga, eu imagino. A gente falou muito do Bidon, que deve receber proposta também, mas por enquanto eu acho que a bola da vez é o Guinegão. Tem não só o Zenit, como o Oriente Médio também. Parece que já tinha oferecido, acho que 20 milhões de euros, né? O Corinthians acho que quer mais, quer 25, 28. Mas eu acho que, infelizmente, o Corinthians não vai conseguir manter ele. O Corinthians vai precisar vender algum jogador. Eu só espero que, faça bom proveito com a venda. O que você diz bom proveito com a venda? Que nem você falou, tipo,
Se estão oferecendo 20 milhões, o Corinthians está pedindo mais, que não venda por pelo menos de 20. O Corinthians não pode perder jogador. Porque tem um problema de perder jogador. Com dívida é que você não vai ter como contratar ninguém, né? O Corinthians não pode perder nenhum jogador. Essa é a minha opinião. E o Guinegão entra nessa, né? Para contratar vai ser embaçado. Então, e assim, o dinheiro que vem dessas vendas não é o que vai salvar o clube, né? Não é o que vai salvar. Se for vender, então tá. Então vende por uma grana que seja trilionária, mas não vai ser assim, né? Vai vender por migalha. Enfim, no começo dessa semana teve aquela conversa, aquela audiência, né, da SAF sobre possivelmente a possibilidade como é que fala? No anteprojeto do Estatuto do Corinthians permitir a SAF ou não no Corinthians. Está acontecendo várias reuniões. Sobre a SAF aconteceu na segunda-feira e não foi nada resolvido, como a Ana tinha adiantado aqui, que achava que não ia ser nada resolvido. E pelo que eu entendi, nessa reunião, nem o Osmar estava, ele estava presente, ou não estava presente no tempo inteiro, porque estava rolando uma outra reunião, enfim, sobre orçamento. Enfim, o descaso que eles estão tratando, não só a SAF, né, mas esse anteprojeto para melhorar o estatuto, é impressionante como essa diretoria não dá uma dentro. Enfim, o negócio da SAF e da Safiel não andou nada, Gibson. Tá tudo no mesmo lugar. Tem uma história do coletivo Democracia Corintiana que eles parecem que estão querendo mostrar um projeto de SAF aí diferente, mas ainda não vi nada nas redes sociais deles para trazer aqui pra gente comentar. Mas enfim, eu já tinha comentado que eu não esperava absolutamente nada dessa diretoria em relação à Safiel, né? Zero. Acho que eles têm interesse zero em fazer isso. E estão jogando pro adversário, pro público ver, sabe? Falar, não, a gente recebeu, não, o pessoal veio aqui, a gente serviu um cafezinho. É pra gringo ver, né? Então, é o que eu esperava, infelizmente. Infelizmente, com essas diretorias, com essas pessoas que comandam lá dentro, nós estamos a passos largos indo em direção à intervenção judicial. Porque aí não depende deles. No que depender deles, nada vai mudar. Não vai ter nenhuma outra proposta aceita, não vai ter nenhuma proposta nem sequer levada em consideração. E a única coisa que vai vir de fora para dentro é a intervenção judicial, não tem jeito. Infelizmente é o que a Ana falou, eles não vão aceitar nada, eles não querem mudar, mas é o que a gente fala aqui, né? Enquanto nós estamos falando aqui, nossa dívida está aumentando. Enfim, eles não estão pensando muito no Corinthians, eles estão querendo ganhar tempo. Infelizmente, tempo é o que o Corinthians não tem. Pois é, né? E, enfim, uma coisa interessante aconteceu nessa reunião foi a presença lá do professor de economia, José Cobori, que essa semana deu uma entrevista para o canal Voz da Arquibancada, lá do Buono, que está fazendo um trabalho muito legal sobre as SAFs e tal. Ele está trazendo bastante conversas sobre o assunto e ele convidou o Cobori para dar o seu depoimento sobre a SAF e a Safiel. E o Cobori é um cara do mercado, é um cara que entende de economia, trabalhou muito tempo com empresas, recuperação de empresas e tal, e algumas ressalvas que ele fez, mas no geral foi bastante positivo a opinião dele sobre a Safiel. A entrevista está lá no canal Voz da Arquibancada, quem quiser assistir, vale muito a pena para se informar e entender um pouco melhor esse modelo da Safiel, que na verdade as críticas que eu ouvi de pessoas ligadas a mercado, a esporte e tal, foi de que não é um projeto de dentro para fora, é um projeto de fora para dentro. Mas, assim, com a qualidade dos que estão lá dentro, não tinha outro jeito. E isso não é uma crítica exatamente ao projeto, né? É uma crítica, talvez até uma crítica maior a respeito de quem está lá dentro, que não traz solução para o clube, né? Enfim, e de novo, é mais alguém que conhece o mercado. Inclusive, o nosso medo, ele falou, esse dinheiro, 2 bilhões aí, vai conseguir fácil. Um dos nossos medos, né, que a gente falou aqui, não sei se vai conseguir levantar esse valor todo. E o Cobori acha que não vai, que esse é o menor dos problemas. O problema está exatamente no Corinthians conseguir, do Corinthians, né, do associativo do Corinthians começar a se mexer, né, e não se mexe. Não, ia só comentar que o Cobori é um cara que eu sigo os canais dele, enfim, as coisas dele há muito tempo já. Porque eu acho ele um dos caras mais legais porque fala sobre economia e finanças tem na internet. É um dos poucos caras que fala sério sobre isso.
e que não comenta com aquele no Fla-Flu partidário, enfim, né? Não entra nessa idiotice, ele está preocupado com números e com dados, né? O fato dele dar um aval, de certa maneira, para Safiel, eu acho bem significativo, assim. É um cara que eu respeito muito a opinião dele. Agora, de novo, depende dos malandros lá dentro, né? E aí, como eu tô brincando já faz tempo, eu quero ver quem é que vai botar o sininho no gato lá dentro, né? Ou talvez a gente tenha que esperar até tarde demais, depois de sofrer, sei lá, uma intervenção judicial, alguma coisa assim, pra, sabe, a hora que tá no desespero, aí os caras talvez aceitem no desespero fazer isso, porque não tem mais outra opção. Mas enquanto eles conseguirem protelar, vamos protelar isso aí até o final dos tempos. E o pior, não é nem quer dizer, a intervenção judicial seria terrível, né? Mas o pior é a gente lembrar que a maior parte das SAFs criadas foram quando os times estavam na Série B. Estavam na pior, esportivamente também, né? Então, será que é isso que eles estão esperando? Uma nova Série B do Corinthians para começar a pensar a se mexer? Porque a reconstrução do Corinthians de 2007 foi meio que isso, né? Todo mundo parou de, opa, agora a gente precisa se mexer, precisa trabalhar. Trabalharam, o time campeão mundial e sei lá o quê. E depois disso, entregaram tudo e estão, enfim, não fazem mais nada a favor do clube, né? Será que eles estão esperando isso? Muito provavelmente sim, tá? Mas eu acho que a intervenção judicial chega antes do final do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Desculpa, a gente já não caiu esse ano, né? Eu acho que não vai demorar um ano para entrar em intervenção judicial. Mas eu não vejo eles se mexerem de uma outra maneira. E assim, mesmo que a hora que a gente chegar à intervenção judicial, agora a gente quer a SAF. Aí eu acho que já vai ser tarde. Enfim, essa semana, Ana, saiu a data e a confirmação, né, das Brabas no Mundial delas, de clubes, né? Como a gente teve no meio do ano, desse ano, do masculino, vai ter no começo do ano o feminino, né? E o Corinthians vai jogar no dia 28 de janeiro, quarta-feira, contra o tal do Gotham, lá de Nova York, em Londres. O Corinthians foi campeão da Libertadores e aí tem direito a uma vaga nesse torneio, que eles não chamam bem de Mundial, né? Mas é um Mundial. A FIFA tem mania de botar nome diferente em tudo, né? É um torneio mundial, porque vai jogar o CONCACAF contra a Sul-Americana e do outro lado da chave, Europa contra vencedor de África ou Ásia, que era hoje, mas eu realmente não sei quem passou. Então, o Corinthians tem esse compromisso dia 28 de janeiro, deve ter férias agora, depois da vitória. Hoje foi tudo ao contrário, né? Da vitória de hoje, que não decidiu muita coisa, né? Que apesar de ter ganho, o Corinthians não conseguiu tirar a vantagem que o time de Verde tinha feito no primeiro jogo. Então, deve entrar de férias agora. Algumas renovações estão acontecendo. Essa semana renovou Lelê 1 ano e Tamires 2 anos. Eu adoro a Tamires, adoro mesmo. Pra mim é uma das principais jogadoras do Corinthians. Mas 2 anos pra ela é muito, cara. Você acha que ela não chega na Copa do Mundo? Não. Do Brasil aqui? Não. Assim, ela não vai morrer, né? Então chegar, ela chega, mas... não é que nem o Cássio pro Não, Dudu. exato. Mas ela não chega como convocada, não. Acho muito 2 anos para ela, assim, gostaria muito de ver ela trabalhando na diretoria do Corinthians, mas acho que também já tá chegando no fim. Ela se cuida, mas ela não é uma Gabi Zanotti, né? Aliás, depois do jogo hoje, a Gabi Zanotti criticou um pouco, acho que a diretoria em si, não sei se toda a diretoria ou só a feminina, porque ela falou que as conversas como renovações não deviam ser deixadas tanto para o último da hora. Nós temos várias jogadoras que ainda a gente não sabe o que vai acontecer, e nós temos esse jogo importante dia 28, né? 2 saídas certas são a Marisa, que vai para o Tigres do México, e a Kemily, que se despediu do Corinthians hoje, muito provavelmente vai para o Fluminense. Tem que ver, o transfer ban masculino não afeta o feminino, então a gente poderia contratar, mas a falta de dinheiro acontece em todos os departamentos. Parece que nós temos aí uma jogadora do Bahia engatilhada, a Raíssa, é uma boa atacante, vem para nos ajudar. E vamos ver o que vai acontecer. Parece que o Piscinato também vai renovar por 3 anos, o que é um outro disparate, né? Mas
É assim, vamos torcer pro Corinthians melhorar. Algo aconteceu nesse vestiário do primeiro jogo, porque todas saíram falando que o vestiário parecia um velório antes do jogo, depois do jogo seria normal, mas antes do jogo isso não é normal. Você tá chegando numa final de Campeonato Paulista e o seu vestiário parece um velório, tem algo acontecendo aí, vamos esperar para ver o que vai ser nos próximos capítulos das Bravas do Corinthians. É isso então, meus amigos. Vocês querem trazer mais algum destaque, falar mais alguma coisa? Não, só mandar um salve pro Hugo Souza. Vai, Hugão, filho da mãe, safado. Pegador de pênalti miserável. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 468. Mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes, certo, Gibson? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos o Instagram, Facebook, Twitter ou X ou X, como vocês preferirem, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Contínua com TH, só no Blue Sky, no Twitter /X/X, que é Irmandade Timão. Bom, na semana que vem estamos aí no aguardo para entender o horário da final. A gente vai fazer nosso podcast domingo, depois do jogo da final, né? Joana, você acertou em parte aí com o gol do Memphis no primeiro jogo. O Memphis vai guardar mais um essa semana? Vai guardar mais um essa semana e eu acho que o Yuri Alberto vai fazer o gol do título. Aí já tá meio mandinagem o bagulho. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado, Hugo Souza. E vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians!